Continuação do livro da leitura do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, página 72. A sociedade afluente original. Que generalizações podemos fazer sobre a vida do mundo pré-agrícola, então? Parece seguro afirmar que a grande maioria das pessoas vivia em pequenos bandos compostos de várias dezenas, ou no máximo várias centenas de indivíduos, e que todos esses indivíduos eram humanos. É importante observar esse último aspecto, porque está longe de ser óbvio. A maioria dos membros das sociedades agrícolas e industriais são animais domesticados. Eles não são iguais a seus senhores, é claro, mas ainda assim são membros. Hoje, a sociedade chamada Nova Zelândia é composta por 4,5 milhões de sapiens e 50 milhões de ovelhas. Havia apenas uma exceção a essa regra, o cão. O cachorro foi o primeiro animal domesticado pelo Homo sapiens, e isso ocorreu antes da Revolução Agrícola. Os especialistas discordam quanto à data exata, mas temos indícios incontroversos de domesticação de cachorros que datam de 15 mil anos atrás. Eles podem ter se unido aos humanos milhares de anos antes. Os cachorros eram usados para caçar e guerrear, e também como um sistema de alarme contra animais selvagens e intrusos humanos. Com o passar das gerações, as duas espécies coevoluíram para se comunicar bem uns com os outros. Os cachorros, que eram mais atentos às necessidades e aos sentimentos de seus companheiros humanos, recebiam mais cuidados e alimentos e tinham mais probabilidade de sobreviver. Ao mesmo tempo, os cachorros aprenderam a manipular as pessoas para satisfazer suas próprias necessidades. Um vínculo de 15 mil anos resultou em uma compreensão e laços afetivos muito mais profundos entre humanos e cachorros do que entre humanos e qualquer outro animal. Em alguns casos, os cachorros mortos eram enterrados em cerimônias de modo muito similar aos humanos. Membros de um mesmo bando se conheciam intimamente e eram cercados por amigos e parentes durante a vida inteira. A solidão e a privacidade eram raras. Bandos vizinhos provavelmente competiam por recursos e até lutavam uns com os outros, mas também tinham contatos amigáveis. Eles intercambiavam membros, caçavam juntos, comerciavam artigos raros, construíam alianças políticas e celebravam festividades religiosas. Tal cooperação foi uma das marcas importantes do Homo sapiens e lhes deu uma vantagem crucial sobre outras espécies humanas. Um túmulo de 12 mil anos encontrado no norte de Israel contém o esqueleto de uma mulher de 50 e poucos anos ao lado do esqueleto de um filhote de cachorro. O filhote foi enterrado perto da cabeça da mulher. A mão esquerda dela está pousada no cachorro, de maneira que poderia indicar uma conexão emotiva. Há, é claro, outras explicações possíveis, talvez, por exemplo, que o cachorro fosse um presente para o guardião do mundo seguinte. Às vezes, as relações com os bandos vizinhos eram sólidas o suficiente a ponto de eles constituírem uma única tribo, partilhando a mesma língua, os mesmos mitos, as mesmas normas e os mesmos valores. Mas não devemos superestimar a importância de tais relações externas. Mesmo que em tempos de crise os bandos vizinhos se aproximassem, e mesmo que se reunissem ocasionalmente para caçar ou comer juntos, eles ainda passavam a maior parte do tempo em completo isolamento e independência. O comércio era basicamente limitado a itens de prestígio como conchas, âmbar e pigmentos. Não há indício de que pessoas comercializassem itens essenciais como frutas e carne, ou que a existência de um bando dependesse da importação de alimentos de outro. As relações sociopolíticas também tendiam a ser esporádicas. A tribo não servia como um marco político permanente, e mesmo que houvesse lugares de reunião sazonais, não havia cidades ou instituições permanentes. Em média, uma pessoa vivia muitos meses sem ver ou ouvir um indivíduo de fora de seu bando, e ao longo de sua vida, encontrava não mais do que algumas centenas de humanos ao longo da vida inteira. A população sapiens vivia espalhada por vários vastos territórios. Antes da Revolução Agrícola, a população humana do planeta inteiro era menor do que a de São Paulo nos dias de hoje. A maioria dos bandos sapiens vivia se deslocando,
vagando de um lado para o outro em busca de alimento. Seus movimentos eram influenciados pela mudança nas estações, pela migração anual de animais e pelo ciclo de crescimento das plantas. Eles costumavam viajar de um lado para o outro no mesmo território, uma área cuja extensão ficava entre várias dezenas e muitas centenas de quilômetros quadrados. De vez em quando, bandas saíam de seu território e exploravam novas terras, fosse devido a calamidades climáticas, conflitos violentos, pressões demográficas, ou fosse por iniciativa de um líder carismático. Essas perambulações foram o motor da expansão humana pelo mundo. Se um bando de caçadores-coletores se dividisse uma vez a cada 40 anos, e o novo grupo migrasse para um novo território 100 quilômetros para o leste, a distância da África Oriental à China teria sido coberta em aproximadamente 10.000 anos. Em alguns casos excepcionais, quando as fontes de alimento eram particularmente abundantes, os bandos se assentavam em acampamentos sazonais e até mesmo permanentes. Técnicas para secar, defumar e, nas regiões árticas, congelar alimentos também tornaram possível permanecer em um mesmo lugar por períodos mais longos. Mais importante ainda, em áreas próximas de rio e mares ricos em frutos do mar e aves aquáticas. Os humanos fundaram aldeias permanentes de pescadores, os primeiros assentamentos permanentes na história, muito antes da Revolução Agrícola. As aldeias de pescadores podem ter aparecido no litoral das ilhas indonésias já há 45.000 anos. Estas, possivelmente, foram a base a partir da qual o Homo sapiens iniciou seu primeiro empreendimento transoceânico, a invasão da Austrália. Na maioria dos habitats, os bandos de sapiens se alimentavam de maneira versátil e oportunista. Eles saíam à procura de cupins, coletavam bagas, desenterravam raízes, capturavam coelhos e caçavam bisões e mamutes. Apesar da imagem difundida de caçador, a coleta era sua atividade principal. Ele fornecia a maior parte de suas calorias, até de matérias-primas como sílex, madeira e bambu. Os sapiens não saíam apenas à procura de alimentos imateriais, também saíam à procura de conhecimento. Para sobreviver, precisavam de um detalhado mapa mental do seu território. Para maximizar a eficiência de sua busca cotidiana por alimento, precisavam de informações sobre os padrões de crescimento de cada planta e os hábitos de cada animal. Precisavam saber quais alimentos eram nutritivos, quais eram nocivos e quais podiam ser usados como remédio e de que forma. Precisavam conhecer o progresso das estações do ano e os sinais de alerta que precediam uma tempestade ou um período de seca. Estudavam cada corrente, nogueira, caverna de urso e depósitos de sílex nas redondezas. Cada indivíduo precisava entender como fabricar uma faca de pedra, como remendar um manto rasgado, como preparar uma armadilha para um coelho e como enfrentar avalanches, picadas de cobra ou leões famintos. O domínio de cada uma dessas muitas habilidades requeria anos de aprendizado e prática. Em média, um antigo caçador-coletor era capaz de transformar um pedaço de sílex em uma ponta de lança em minutos. Quando tentamos imitar essa proeza, em geral fracassamos terrivelmente. A maioria de nós carece de conhecimento específico sobre as propriedades cortantes do sílex e do basalto e das habilidades motoras refinadas necessárias para trabalhá-los com precisão. Em outras palavras, o caçador-coletor médio tinha conhecimentos mais abrangentes, mais profundos e mais variados de seu meio imediato do que a maioria de seus descendentes modernos. Hoje, a maioria das pessoas nas sociedades industriais não precisa saber muito como sobreviver. O que você realmente precisa saber sobre o mundo natural para sobreviver como engenheiro de sistemas, agente de seguros, professor de história ou um simples operário? Você precisa saber muito sobre sua diminuta área de especialização, mas para a grande maioria das necessidades da vida, você se apoia cegamente em outros especialistas, cujo conhecimento também é limitado a uma área de especialização minúscula. A coletividade humana conhece hoje muito mais do que os bandos antigos, mas no nível individual, os antigos caçadores-coletores foram o povo mais conhecedor e habilidoso da história. Há alguns indícios de que o tamanho médio do cérebro de um sapiens efetivamente diminuiu desde a era dos caçadores-coletores.
A sobrevivência naquela época requeria de cada indivíduo habilidades mentais sofisticadas. Quando a agricultura e a indústria surgiram, as pessoas puderam contar cada vez mais com as habilidades de outros para sobreviver, e se abriram novos nichos para ignorantes. O indivíduo podia sobreviver e transmitir seus genes obtusos para a geração seguinte, trabalhando como carregador ou como operário em uma linha de montagem. Os caçadores-coletores dominaram não só o mundo dos animais, plantas e objetos em sua volta, como também o mundo interno de seu próprio corpo e sensações. Eles ouviam o menor movimento na grama para saber se havia uma cobra à espreita. Observavam cuidadosamente a folhagem das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se com o mínimo de esforço e ruído e sabiam como sentar, caminhar e correr de maneira mais ágil e eficiente. O uso constante e variado do corpo os tornara tão aptos quanto maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as pessoas de hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática de yoga ou de tai chi. Os hábitos dos antigos caçadores-coletores diferiam significativamente de região para região e de uma estação do ano para outra. Mas, em geral, eles pareciam desfrutar de um estilo de vida mais confortável e compensador do que a maioria dos camponeses, pastores, operários e funcionários administrativos que seguiram seus passos. Enquanto as pessoas nas sociedades afluentes de hoje trabalham em média 40 a 45 horas por semana, e as pessoas nos países de desenvolvimento trabalham de 60 e 80 horas por semana, os caçadores-coletores que hoje vivem nos habitats mais inóspitos, como o deserto de Kalahari, trabalham em média apenas de 35 a 45 horas por semana. Eles caçam apenas uma vez a cada 3 dias e a coleta leva não mais do que de 3 a 6 horas diárias. Em épocas normais, isso é suficiente para alimentar o bando. É bem possível que os antigos caçadores-coletores, vivendo em zonas mais férteis do que o Kalahari, gastassem ainda menos tempo obtendo alimento e matéria-prima. Além disso, eles tinham uma carga mais leve de tarefas domésticas, não tinham pratos para lavar, tapetes para limpar, pisos para polir, fraldas para trocar ou contas para pagar. A economia dos caçadores-coletores proporcionava à maioria dos indivíduos vidas mais interessantes do que a agricultura ou a indústria. Atualmente, um operário chinês sai de casa por volta das 7 da manhã e atravessa ruas poluídas rumo a uma fábrica com condições precárias de trabalho, onde opera a mesma máquina da mesma maneira, dia após dia, durante 10 longas horas, voltando para casa por volta das 7 da noite para lavar a louça e a roupa. Há 30 mil anos, um caçador-coletor chinês possivelmente saía do acampamento com seus companheiros às 8 da manhã, perambulavam pelas florestas e savanas das redondezas, colhendo cogumelos, desenterrando raízes comestíveis, capturando rãs e, às vezes, fugindo de tigres. No começo da tarde, estavam de volta ao acampamento para almoçar. Isso lhes deixava tempo suficiente para fofocar, contar histórias, brincar com os filhos ou simplesmente descansar na companhia uns dos outros. É claro que, às vezes, alguém era pego por um tigre ou picado por uma cobra, mas, por outro lado, eles não precisavam lidar com um acidente de automóvel ou poluição industrial. Em quase todos os lugares, em quase todas as épocas, a atividade caçadora-coletora fornecia a nutrição ideal. Isso dificilmente surpreende, essa foi a dieta humana durante centenas de milhares de anos, e o corpo humano estava bem adaptado a ela. Evidências de esqueletos fossilizados indicam que antigos caçadores-coletores tinham menos tendência a passar fome ou sofrer desnutrição e, em geral, eram mais altos e mais saudáveis do que seus descendentes camponeses. Ao que parece, a expectativa de vida era de apenas 30 a 40 anos, mas isso se devia, em grande parte, à incidência elevada de mortalidade infantil. As crianças que sobreviviam aos perigosos primeiros anos tinham boas chances de chegar aos 60, e algumas chegavam aos 80. Entre os caçadores-coletores modernos, as mulheres de 45 anos podem esperar viver outros 20, e cerca de 5 a 8% da população tem mais de 60 anos. O segredo do sucesso dos caçadores-coletores que os protegia da fome e da desnutrição
era sua dieta variada. Os agricultores tendem a ingerir uma dieta muito limitada e desequilibrada, especialmente nos tempos pré-modernos. A maior parte das calorias que alimentam a população agrícola vinha de uma única colheita, como trigo, batata ou arroz, que carece de algumas vitaminas, sais minerais e outros nutrientes de que os humanos necessitam. Já os antigos caçadores-coletores comiam regularmente dezenas de alimentos distintos. O camponês chinês típico comia arroz no café da manhã, arroz no almoço e arroz no jantar. Se tivesse sorte, podia esperar comer o mesmo no dia seguinte. Diferentemente, os antigos caçadores-coletores comiam dúzias de tipos diferentes de comida. Ancestral do camponês, o caçador-coletor talvez comesse bagas e cogumelos no café da manhã, algumas frutas e tartaruga no almoço e carne de coelho com cebola selvagem no jantar. É bem provável que o menu do dia seguinte fosse completamente diferente. Essa variedade garantia que os antigos caçadores-coletores recebessem todos os nutrientes necessários. Além disso, ao não depender de um único tipo de comida, eles eram menos propensos a sofrer na ausência de uma fonte específica de alimento. As sociedades agrícolas são arruinadas pela fome quando uma seca, um incêndio ou um terremoto devastam a colheita anual de arroz ou batata. As sociedades caçadoras-coletoras não estavam imunes a desastres naturais e sofriam períodos de fome e privação, mas em geral eram capazes de lidar bem com essas calamidades. Se perdiam alguns de seus alimentos essenciais, podiam coletar ou caçar outras espécies ou migrar para uma área menos afetada. Os antigos caçadores-coletores também eram menos afetados por doenças infecciosas. A maioria das doenças infecciosas que acometeram as sociedades agrícolas e industriais, como varíola, sarampo e tuberculose, se originou em animais domésticos e passou para humanos somente após a Revolução Industrial. Os antigos caçadores-coletores, que domesticavam apenas cachorros, estavam livres desses males. Além disso, a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas e industriais vivia em assentamentos permanentes que eram populosos e pouco higiênicos, uma incubadora ideal para doenças. Os antigos caçadores-coletores percorriam a terra em pequenos bandos, o que não alimentava epidemias. A dieta completa e variada, a semana de trabalho relativamente curta e a raridade de doenças infecciosas levaram muitos especialistas a definir as sociedades caçadoras-coletoras pré-agrícolas como as sociedades afluentes originais. Seria um erro, no entanto, idealizar a vida desses povos antigos. Embora eles tivessem uma vida melhor do que a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas e industriais, seu mundo ainda podia ser cruel e implacável. Períodos de dificuldade e privação não eram raros. A mortalidade infantil era alta e um acidente que hoje seria pouco significativo poderia facilmente se tornar uma sentença de morte. A maioria das pessoas provavelmente desfrutava da intimidade do bando, mas os desafortunados, que eram alvo de hostilidade ou de zombaria dos colegas do bando, de certo padeciam terrivelmente. Os caçadores-coletores modernos, ocasionalmente, abandonam e até matam pessoas idosas ou deficientes que não conseguem acompanhar o bando. Bebês e crianças indesejados podem ser assassinados, e há inclusive casos de religiosidade inspirados em sacrifício humano. Os axés, caçadores-coletores que viveram nas selvas do Paraguai até os anos 1960, dão uma ideia do lado negro do sistema de caça e coleta. Quando um membro valorizado do bando morria, os axés costumavam matar uma garotinha e enterrar os dois juntos. Os antropólogos que entrevistaram os axés registraram um caso em que um bando abandonou um homem de meia idade que adoeceu e não conseguia acompanhar os demais. Ele foi deixado sob uma árvore. Nossa, abutres se empoleraram sobre ela à espera de uma refeição substanciosa em poucos dias. Mas o homem se recuperou, caminhando depressa, conseguiu se juntar ao grupo novamente. Seu corpo estava coberto de fezes de pássaros e por isso ele foi apelidado de excremento de abutre. Quando uma mulher axé idosa se tornava um fardo para o resto do bando, um dos homens mais jovens
se esgueirava atrás dela e a matava com um golpe de machado na cabeça. Um homem axé contou aos antropólogos histórias sobre seus primeiros anos na selva. Eu costumava matar mulheres idosas. Matei minhas tias, as mulheres tinham medo de mim. Agora, aqui com os brancos, eu me tornei fraco. Bebês nascidos sem cabelo, considerados subdesenvolvidos, eram mortos imediatamente. Uma mulher lembrou que sua primeira bebê foi morta porque os homens não queriam mais uma menina no bando. Em certa ocasião, um homem matou um garotinho porque ele estava de mau humor e as crianças estavam chorando. Outra criança foi enterrada viva porque tinha uma aparência engraçada e as outras crianças riam dela. Bem, no entanto, devemos ter cuidado para não julgar os axés depressa demais. Os antropólogos que viveram com eles durante anos relataram que a violência entre adultos era muito rara. Mulheres e homens eram livres para escolher seus parceiros à vontade. Eles sorriam e riam constantemente. Não tinham hierarquia e geralmente esquivavam-se dos povos dominadores. Eram extremamente generosos com suas poucas posses e não eram obcecados com sucesso nem com a riqueza. As coisas que mais valorizavam na vida eram boas interações sociais e boas amizades. Eles viam a morte de crianças, pessoas doentes e idosos como pessoas hoje veem um aborto ou a eutanásia. Também deve ser observado que os axés eram caçados e mortos sem piedade pelos fazendeiros paraguaios. É bem provável que a necessidade de escapar de seus inimigos os levassem a adotar uma atitude atipicamente cruel para com qualquer um que pudesse se tornar um fardo para o bando. A verdade é que a sociedade axé, como toda a sociedade humana, era muito complexa. Devemos tomar cuidado para não demonizar nem idealizá-los com base em um conhecimento superficial. Os axés não eram anjos nem demônios, eram humanos, como também eram os antigos caçadores-coletores.